Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Larissa nasceu numa casa de tijolo aparente no alto da comunidade, onde as ruas estreitas se inclinavam como quem pede licença para existir. A infância dela foi um exercício de equilíbrio entre a pressa e o cuidado. Acordava cedo para ajudar a mãe, contava moedas no balcão da venda e inventava vestidos com retalhos recolhidos na costureira do beco. Enquanto outras meninas disputavam espaço no escorregador improvisado da praça, Larissa disputava a luz. Tinha um caderno antigo onde desenhava modelos com régua e lápis curto e descobria ali, na rotina apertada, um jeito de dizer ao mundo que não aceitava ser menor do que o próprio sonho. Cresceu ouvindo que certas coisas não eram feitas para gente como ela, que carreira em moda era palavra grande demais para quem descia o morro todo dia, que viajar para fora era fantasia de revista. A mãe acreditava no talento da filha, mas carregava nos olhos a conta exata das contas. O pai ausente deixara uma saudade seca e uma disciplina involuntária. Era preciso se virar. Na escola pública, Larissa se acostumou a estar sempre preparada. O uniforme surrado ganhava remendos invisíveis. As provas vinham limpas e o boletim silenciosamente bom. Havia um brilho discreto no modo como ela organizava as coisas. Os lápis por ordem de tamanho, o caderno com sumário desenhado à mão, a bolsa com o zíper que nunca falhava. A vida não a poupava dos tropeços, mas ela tinha uma disposição quase teimosa para voltar à linha. E quando completou 18 anos, conseguiu um emprego de recepcionista em uma pequena loja de roupas no centro da cidade. Não era o que sonhava, mas era uma fresta. No balcão, observava clientes, tecidos e caimento. Reconhecia sem saber explicar quando uma peça pedia bainha, quando pedia coragem, quando não pedia nada além de respeito. Aprendeu a escutar necessidades escondidas atrás de escolhas apressadas e percebeu que moda, para além da vitrine, podia ser uma forma de cuidado. A travessia diária da comunidade ao centro era também um curso intensivo de mundo. Larissa entendia a diferença entre o formal que sufoca e o simples que dignifica. Sentia como vento no rosto a divisão entre quem pode não pensar no preço e quem aprende a fazer caber. Aos poucos, a gerente da loja começou a pedir opinião sobre vitrine, arrumação das araras. A moça de olhar atento sugeria cores por estação e ordem por altura. Imaginava histórias para cada manequim e transformava o espaço com detalhes que não custava além de tempo e capricho. Em certos fins de tarde, gostava de fechar os olhos e imaginar um desfile onde ninguém passasse vergonha por não saber falar os nomes difíceis das tendências. E nesse desfile, as pessoas entravam como eram e saíam vendo beleza no próprio espelho. A rotina da loja trouxe a Larissa uma chance inesperada. Um cliente antigo do ramo imobiliário decidiu comemorar a inauguração de um edifício com um evento elegante e encontrou a loja alguns ajustes de imagem. A gerente, confiante no faro de Larissa para harmonizar cores e gestos, a levou para ajudar na montagem de um pequeno espaço de apoio
no foyer do prédio. O lugar tinha mármore frio e uma vista ampla da cidade. Os convidados circulavam com a naturalidade de quem habita alturas. Larissa circulava com outra naturalidade, a de quem observa sem se invisibilizar. Enquanto organizava um conjunto de echarpe em um aparador, percebeu que, mesmo entre cristais e metal escovado, faltava calor humano. O trabalho foi bem feito e discreto, como tudo em que ela fazia. Antes de ir embora, recolheu mentalmente ideias que poderiam deixar aquele ambiente menos arrogante e mais acolhedor. O anfitrião do evento chamava-se Eduardo Vasconcelos, um empresário acostumado a reuniões com números maiores do que bairros inteiros. Ele notou a eficiência daquela jovem anônima que andava pelo saguão como se compreendesse a matemática do espaço. Percebeu que, sem alarde, ela havia consertado a queda de um tecido, evitado um tropeço e salvo a noite de pequenos constrangimentos. Eduardo, que valorizava resultados, registrou o detalhe como quem guarda uma chave. Não havia ali promessas alguma, apenas a certeza de que o mérito é uma língua que os atentos falam sem professor. Nos dias seguintes, a gerente comentou com Larissa que o evento rendera elogios à loja. A moça sorriu por dentro e voltou ao trabalho. Tinha contas, tinha ônibus, tinha quintal para lavar nos sábados de sol. Mas o nome de Eduardo ficou guardado não por ser um milionário, e sim por ter reconhecido o trabalho sem transformar isso em favor. Um tempo depois, a loja foi convidada para uma pequena consultoria de imagem em uma outra ocasião da mesma empresa. E Larissa mais uma vez foi escalada. Ali, na repetição madura de um bom serviço, seu caminho cruzou novamente o de Eduardo. Não houve troca de palavras além do cumprimento protocolar, mas houve troca de percepções. Ele entendeu que talento não pede licença para nascer e CEP específico. Ela entendeu que poder não precisa humilhar para existir. A distância de mundos, no entanto, começou a se desenhar quando a curiosidade virou convivência indireta. Uma funcionária da empresa comentou com ironia sobre a origem de Larissa, como se nascença determinasse teto. Outra insinuou interesse onde havia apenas afinidade com o trabalho. Eduardo não compactuava com fofocas, mas também não era imune ao ruído de ambientes onde o dinheiro serve de medida para tudo. E Larissa aprendeu por sua vez cedo que o silêncio pode proteger, mas também encoraja injustiças. Decidiu então que a sua melhor resposta seria o caminho escolhido antes de qualquer maledicência: estudo. A noite de Larissa passou a ter outra agenda. Pesquisava cursos técnicos de modelagem e desenho, assistia a vídeos gratuitos, frequentava bibliotecas, lia biografias de quem criara moda com responsabilidade e coragem. Não tinha sobra de tempo, tinha métodos. Ao perceber esse movimento, a gerente lhe falou sobre um programa de bolsas parciais em uma escola de designer da cidade. A Larissa respirou a possibilidade como quem encontra fôlego no meio da subida. Preencheu formulários, reuniu referências e escreveu um texto honesto sobre intenções e trabalho. E foi aprovada com uma bolsa suficiente para tornar o absurdo possível. Para cobrir a parte que faltava, aceitou turno dobrado na loja e costura sob encomenda à noite. O corpo cansou, a alma não.
Eduardo, sem intervir, soube da notícia por meio da equipe que atendia a sua empresa. Ficou impressionado com a consistência daquela trajetória. Em sua vida, costumara haver muitos começos brilhantes e poucos meios persistentes. Acompanhar à distância alguém que não negociava com atalhos lhe trouxe um tipo de respeito novo, que não cabia nas categorias tradicionais do convívio de negócios. Decidiu então oferecer discretamente uma inscrição em um workshop de tendências com profissionais de renome, deixando claro que era um incentivo a uma profissional promissora, não um favor. Larissa recebeu a notícia com gratidão limpa e principalmente com a decisão de permanecer dona do próprio ritmo. O curso trouxe à moça linguagem técnica para aquilo que ela já percebia com o corpo. Aprendeu a nomear texturas, a estudar paletas e a propor coleções com propósito. Observou também com certa tristeza lúcida como a indústria poderia se perder em vaidade e desperdício. Prometeu a si mesma que se um dia criasse algo com o seu nome, seria uma moda que se parecesse com gente, respeitosa, possível, bem acabada. Na escola, suas propostas surpreendiam por conjugar estética e vida real. Os professores viam talento e disciplina. Os colegas muitas vezes viam só a origem. Larissa continuava firme no eixo que construíra, lembrando-se diariamente de que ninguém tem o direito de roubar a liberdade da sua visão. Nessa época, a loja onde ela trabalhava foi convidada a compor o styling de uma campanha fotográfica ligada a um projeto social. Larissa, agora aluna aplicada, foi chamada para ajudar na seleção das peças e no briefing criativo. O resultado foi tão bom que a agência parceira convidou para um estágio curto, não remunerado, mas rico em aprendizado. Ela aceitou, dividiu os dias em 3: loja, agência, escola. A mãe acompanhava à distância, orgulhosa e preocupada, preparando cafés que queriam ser abraços. A comunidade notava sua ausência em certos horários e, como é comum em terrenos onde tudo reverbera, algumas pessoas começaram a inventar razões pequenas para um motivo grande. Larissa não brigou com ninguém, porque entendia que a ignorância às vezes é apenas saudade mal resolvida. Continuou trabalhando. A agência, satisfeita, a indicou para um desfile de novos talentos da escola. Era o primeiro teste público de uma coleção autoral. Larissa concebeu uma série de peças inspiradas na arquitetura de sua própria comunidade. Linhas que subiam sem retoques, cores que nasciam do entardecer sob telhados, recortes que respeitavam o corpo sem pedir desculpas. Não havia luxo gratuito, havia sutileza e funcionalidade. No dia do evento, ela prendeu o cabelo de forma simples, conferiu barra por barra, alinhou os sapatos, respirou como quem atravessa a ponte que ela mesma construiu. Eduardo assistiu de longe, sentado no anonimato confortável que o dinheiro pode comprar, mas com o coração desarmado que ele vinha aprendendo a cultivar. A coleção foi recebida com atenção rara para um primeiro passo. Alguns elogios foram técnicos, outros emocionais. Para Larissa, o que mais importou foi a sensação de ter dito algo verdadeiro em público. Aquele momento não foi um salto em direção ao topo, foi uma ancoragem. Ela entendeu que grande é quem ocupa o seu lugar com inteireza. Depois do desfile,
a diretora da escola sugeriu que ela inscrevesse o projeto em um edital de incubadora de marcas emergentes com impacto social. Larissa inscreveu. Foi selecionada entre muitos nomes. O programa incluía mentoria de gestão, produção responsável e plano de comunicação. Ali, a ideia vaga de um negócio se transformou em arquitetura de futuro. Ao mesmo tempo, a relação com Eduardo crescia numa medida discreta e respeitosa. Ele continuava a reconhecer o trabalho dela, agora com mais proximidade e menos formalidade, mas ainda assim sem invadir fronteiras. Nas ocasiões em que se encontravam por causa de projetos, conversavam sobre metas e aprendizados, sobre a cidade e seus abismos, sobre a possibilidade de usar influência para reduzir distância em vez de ampliá-las. Havia entre os dois um entendimento silencioso de que construir confiança é um trabalho lento. A admiração mútua tomou forma antes do afeto declarado. Quando o afeto chegou, não veio coberto de promessas grandes, veio vestido de paciência. O entorno, como sempre, tornou a narrar a história com palavras menores. Alguns contatos de Eduardo manifestaram um desconforto, como se uma mulher da comunidade pudesse arranhar o verniz dos compromissos sociais. Outras pessoas, em tom condescendente, sugeriram a Larissa que aproveitasse a chance de subir na vida. Ela, que já tinha entendido que o seu norte era mais estável do que qualquer elevador social, seguiu desenhando moldes. Com o tempo, o relacionamento se consolidou naquilo que sustenta: respeito, honestidade, escolhas compatíveis. Larissa nunca quis ser apresentada como exceção a uma regra cruel. Queria que a regra fosse questionada até deixar de ser injusta. E com a incubadora nasceu o esboço da sua marca. O nome não foi escolhido para soar importado, mas para carregar casa, chão de sol. A proposta era simples, difícil como tudo que vale a pena. Criar roupas bem feitas para a vida real, com beleza que não humilha e preço que não exclui, utilizando mão de obra local e processos sustentáveis. Larissa mapeou artesãs da comunidade, contratou vizinhas com habilidade para costura, organizou oficinas de capacitação. Montou uma sala pequena na casa da sua mãe para protótipos e levou amostras para um ateliê parceiro fazer a produção em escala responsável. Fez planilhas com cuidado, estudou impostos e aprendeu a negociar prazos sem abrir mão de dignidade. O primeiro lote foi pequeno e esgotou devagar, do jeito saudável de quem testa e corrige. A imprensa local descobriu a história não pelo romance com um homem rico, mas pela consistência do projeto. Um jornal de bairro fez a matéria sobre a iniciativa de capacitar mulheres e oferecer produtos honestos. Em seguida, uma revista especializada em economia criativa publicou um perfil de Larissa, destacando a sua visão de cadeia produtiva curta e justa. Eduardo apoiava quando necessário, oferecendo portas que abririam de qualquer forma por mérito, apenas mais tarde. Larissa aceitava parcerias com critério, transformava convites em oportunidades para falar do que realmente importava: trabalho coletivo, autoestima e autonomia. A empresa de Eduardo, por sua vez, começava um novo empreendimento próximo ao centro, com uma área dedicada a pequenos negócios. Ele propôs que a Chão de Sol
ocupasse uma das lojas com condições especiais. Larissa analisou números, avaliou riscos, conversou com a equipe e aceitou. O espaço foi pensado como loja, oficina de ajustes e sala de encontros. Nas paredes, fotos da comunidade feitas por fotógrafos locais. Nas araras, peças com etiquetas explicando a origem e tempo de produção. No fundo, um pequeno quadro de avisos com oportunidades de curso e apoio psicossocial. A loja era também uma declaração sobre o que significa estar no mercado sem trair a própria história. A inauguração foi um rito de passagem com pés firmes no asfalto. Moradores da comunidade desceram para prestigiar. Clientes novos chegaram, curiosos, gente que nunca tinha subido o morro saiu de lá com vontade de conhecer. Larissa caminhou entre as pessoas com calma de quem entende que conquistas verdadeiras não precisam gritar. A mãe chorou baixinho, encostada no balcão, como quem agradece por dentro. Eduardo, misturado na multidão, observou não um sonho em que ele ajudou a realizar, mas um sonho em que ele teve o privilégio de testemunhar. Ele sabia que dinheiro compra espaço, mas não compra sentido. E era o sentido que mantinha Larissa inteira. Com a loja funcionando, Larissa retomou um plano antigo. Criar um projeto de formação de autoestima e moda para as meninas da comunidade. O objetivo não era transformar todas em estilistas, mas ajudá-las a olhar para si com respeito e reconhecer o valor do próprio corpo e da própria história. Nasceu assim o Caminho do Fio, um programa com módulos de autoconhecimento, noções de costura, economia do cuidado e cidadania. As alunas recebiam uma bolsa simbólica para transporte e alimentação, financiada por parceiros locais e por um percentual das vendas da loja. A diretora da escola onde Larissa estudou foi uma das primeiras apoiadoras e ajudou a desenhar metodologias acessíveis. As turmas começaram pequenas e cresceram sem pressa. A vida afetiva de Larissa e Eduardo se acomodou num lugar sereno. Não havia exibicionismo, havia escolhas diárias. Ele aprendeu a chegar sem salvar, a ouvir sem tutelar, a compartilhar sem medir. Ela aprendeu a aceitar o amor sem se diminuir, a confiar sem abandonar cautelas, a celebrar sem perder o pé. Um dia, depois de uma tarde de oficina com as meninas, Larissa entendeu com clareza que não precisava provar nada para ninguém. O que fazia sentido estava diante dela. Trabalho com propósito, laços que sustentam, um amor que reconhece a grandeza sem tentar possuí-la. Os anos seguintes consolidaram o caminho. A Chão de Sol começou a vender online, mas manteve seus compromissos locais. Expandiu a grade de tamanhos, incluiu peças adaptáveis para diferentes corpos e investiu em matérias-primas mais responsavelmente produzidas. O Caminho do Fio firmou parcerias com outras organizações e ofereceu trilhas para isenção no mercado de trabalho. Algumas ex-alunas abriram pequenos ateliês em casa, outras seguiram estudos técnicos, outras apenas passaram a se olhar sem vergonha. Em cada resultado, Larissa via a confirmação de um princípio que aprendera cedo. Um sonho é grande quando cabe mais gente dentro.
Naturalmente, a narrativa que corria pela cidade ainda tropeçava no velho clichê da moça da comunidade que conquistou um milionário. Larissa, diante desses rótulos, sentiu apenas a responsabilidade de seguir coerente. Sabia que a sua história não era um bilhete premiado, mas um caminho. Repetia para si nos dias de cansaço que dignidade é um tecido que não se rasga com qualquer puxão. Escolheu preservar sua intimidade e proteger as suas alunas do mau uso do holofote. Nas entrevistas, falava dos processos, das dificuldades, dos erros e correções, e sempre terminava com um convite para que as pessoas se envolvessem não como espectadores, mas como participantes de uma cidade menos desigual. Um momento marcante veio quando a prefeitura abriu um edital para projetos que unissem economia criativa e impacto social. O Caminho do Fio foi contemplado e ganhou recursos para ampliar a estrutura. Larissa criou uma biblioteca de moldes, uma sala de cuidados básicos de saúde com medição de pressão e orientação nutricional em parceria com um posto local, e um calendário de rodas de conversa sobre finanças pessoais, violência de gênero e direitos. Eduardo ajudou a pensar em sustentabilidade financeira de longo prazo, conectando o projeto a investidores sociais que preferiam resultados a fotos em inauguração. A comunidade que no início olhava com desconfiança, agora se reconhecia nas vitórias. Em silêncio, Larissa visitava a velha costureira do beco que lhe doara retalhos na infância. Levava flores simples, comprava linhas e conversava sobre pontos invisíveis. E numa dessas visitas percebeu que havia chegado ao lugar que mais desejara sem ter deixado sua própria rua para trás. Não se tratava de romantizar a dificuldade que continuava dura com tantas famílias, mas de colocar sobre a mesa uma possibilidade real de transformação que não dependesse do improvável. A presença dela no alto do morro, nos dias de folga, era um lembrete que o sucesso mais bonito é o que não muda sua capacidade de sentar no mesmo degrau e perguntar como a vizinha está. E quando completou 30 anos, Larissa organizou uma pequena exposição fotográfica chamada Costuras que Sustentam, reunindo imagens do processo da chão de sol e do caminho do fio. As fotos mostravam mãos, olhares e risos contidos, e cada legenda trazia uma pequena história de persistência. A última foto era de um varal de vestido simples sobre o telhado da casa da mãe, com o sol das 5 da tarde bordando contornos de luz. Ali, diante daquela imagem, muita gente entendeu de uma vez que riqueza também é a soma de coisas que o dinheiro não mede. E no fim, o amor entre Larissa e Eduardo não foi a moral da história, mas uma de suas flores. A moral, se ela existe, estava no modo como Larissa nunca negociou o próprio valor, como aceitou ajuda sem abrir mão da autoria e como desenvolveu a sua origem mais do que aplausos, desenvolveu caminhos. Um dia, na quietude do ateliê, depois de fechar a loja, ela guardou os moldes num envelope pardo, apagou as luzes e pensou sobre a menina que desenhava com um lápis curto no caderno velho. Não sentiu orgulho ruidoso, sentiu pertencimento. O que sonhara alto cabia finalmente nos próprios ombros. A cidade continuou a ser difícil em muitos aspectos.
A comunidade continuou a lutar por saneamento, transporte e segurança. Nada se resolveu por encanto. Ainda assim, Larissa sabia por experiência própria que existem vitórias de um tamanho específico, aquele que permite a quem vence alongar a mão para quem vem atrás. Prosseguiu com disciplina, sabendo que o primeiro lote vendido, a primeira turma formada e o primeiro reconhecimento público eram apenas inícios. Em cada ciclo escolhida novamente estava a mesma decisão: construir com cuidado. Se perguntassem a Larissa anos depois como tudo começou, ela talvez respondesse que começou quando ela entendeu que ninguém teria o direito de determinar o limite dos seus sonhos. E se perguntassem onde tudo terminou, ela diria que não termina, porque aquilo que nasce da dignidade se desdobra. O amor com Eduardo seguiu o mesmo princípio. Dois caminhos inteiros que se tocam sem se anular. Ele seguiu próspero e mais consciente do que significa ter. Ela seguiu próspera e mais consciente do que significa ser. A comunidade ganhou mais um lugar de referência. A cidade ganhou mais um espaço onde o luxo foi redefinido como a capacidade de todos se verem ao espelho com respeito. No alto do morro, quando o vento trazia as vozes do fim da tarde, Larissa ainda gostava de abrir o caderno, agora novo, e rabiscar silhuetas. Não para fugir, mas para lembrar. Cada linha traçada era um fio invisível amarrando passado e futuro, pobreza e beleza, esforço e descanso. Em silêncio, como sempre preferiu, ela seguia alinhavando histórias numa costura paciente. O mundo distraído com as manchetes fáceis, às vezes chamava o que ela fez de sorte. Larissa deixava que chamassem do que quisessem e continuava. Sabia que a sorte que importava nasce do encontro entre o que se sonha, o que se aprende e o que se devolve. E era nessa matemática simples de somar sem tirar de ninguém que ela escolheu morar.